Capítulo 196, é o Festival Tanabata de amanhã. Estou chateado. Anxiao estava quase acabando com a colheita dos jogadores nesta vila de novatos. Ele contou a experiência presunçosamente. Ele tinha conseguido uma grande quantia mais uma vez. No entanto, ninguém havia comprado a carta de recomendação até agora, mas o pescador foi paciente. Ele, distribuindo as principais missões do enredo, já havia feito uma tempestade nos fóruns. Mais cedo ou mais tarde, alguém viria. Uma última aldeia de novatos foi embora. Talvez eu deva atrasar um pouco para que essas grandes guildas tenham tempo suficiente para levantar o dinheiro. Anxiao pensou. Desta vez, 2 jogadores caminharam em direção a Anxiao lado a lado. Seus ídolos eram o Inchazer e Dragon Tail, o que atraiu a atenção de outros jogadores. Eles eram jogadores bastante famosos da Guilda dos 9 Portões e da Guilda dos Fanáticos. Os olhos de Anxiao brilharam. Os jogadores altamente qualificados finalmente chegaram. Black Panton. Queremos comprar a carta de recomendação, disse o Inchazer. Certo. O Inchazer e Dragon Tail receberam os fundos da guilda de seus clubes. Uma equipa era a cara de um clube, por isso, como jogadores profissionais, eram bem tratados. Eles tiraram 250 mil cada. Os jogadores ao redor olharam para eles com inveja. Eles nunca tinham visto uma quantia tão grande de dinheiro. Não posso acreditar que alguém possa pagar por isso. Grandes guildas são realmente ricas. Não admira que os jogadores profissionais sejam mais fortes do que nós. Se eu tivesse esses recursos, também seria capaz de me tornar profissional. Você acha que qualquer um pode ser contratado por um clube? Se roubarmos o dinheiro deles, seremos muito ricos. Não seja estúpido. Deixando de lado o fato de que o jogador profissional iria te enganar completamente, mesmo se você tivesse sucesso, a guilda irá persegui-lo por toda parte. Ou talvez Blanc Panton irá matá-lo primeiro. A multidão falava entre si. Ele recebeu 500 mil de uma vez, então escreveu as cartas de referência no local e as deu aos 2 jogadores profissionais. Ele disse a eles a localização de uma fortaleza da Darknet no continente ocidental e disse: leve minha carta para lá, e você pode se juntar à Sociedade do Pacto de Sangue. Ele fez uma pausa e disse: parece que posso confiar em você. Eu tenho algumas tarefas aqui. Você gostaria de me ajudar? Isso é o que eu estava esperando. Dragon Tail aceitou imediatamente a missão. Ele queria aceitar um após o outro, mas foi notificado de que apenas uma missão poderia ser aceita. Isso havia sido definido por Anxiao. Uma carta de recomendação para uma missão. Merda, só uma missão pode ser aceita. Achei que poderia aceitar todos eles. Dragon Tail estava infeliz. Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse: deixe se você não quiser. Cauda de dragão, calhe a boca. Se ele não aceitasse a missão, o dinheiro teria sido desperdiçado. O Inchazer não teve escolha a não ser escolher a mesma missão. Os 2 clubes por trás deles uniram forças para fazer a missão como uma equipe. Felizmente, Dragon Tail aceitou uma missão que estava no continente ocidental. Se você conseguir completar a missão, pode haver mais coisas em que você possa me ajudar. Anxiao deu a entender que, para desbloquear seu enredo oculto, primeiro eles tinham que completar esta missão. Os jogadores profissionais estavam sempre com pressa. Eles partiram imediatamente após aceitarem a missão. 5 alvos de missão, 2 no continente ocidental, 2 no continente norte e 1 no continente sul. Ele precisava ter certeza de que todos seriam aceitos por alguém. Felizmente para ele, todos esses continentes faziam parte de sua programação. Embora a missão principal do enredo fosse a grade, esta foi a primeira rodada mais fácil. Anxiao separou os alvos da missão em muitas missões menores que tinham uma dificuldade em torno do grau D. Então a cota de experiência de missão única poderia ser suficiente para a experiência que ele estava recompensando. Nas rodadas posteriores, quando a dificuldade aumenta, minha cota pode não ser suficiente. Ele sentiu que precisava de uma maneira de aumentar sua cota. Subir de nível não era uma opção no momento. Então ele teve que buscar organizações e pontos lendários. Não havia necessidade de pensar sobre isso no momento. O Inchazer e Dragon Tail eram jogadores profissionais normais, e eles não tinham um histórico de batalhas muito bom na minha vida anterior. Devo observar por agora. Anxiao foi rigoroso na escolha de seus pneus sobressalentes. Ele não iria escolher todos os jogadores profissionais. Ponto. Fanatics e Ninigates postaram sobre seus jogadores comprando a carta de indicação nos fóruns, o que foi uma promoção deles mesmos para aumentar sua fama entre os jogadores. A enorme quantidade de dinheiro que eles gastaram atraiu a atenção de muitos jogadores, e todos eles ficaram surpresos com o que fizeram. O rosto de Anxiao também apareceu indiretamente por causa do anúncio desses 2 clubes. Os clubes que se seguiram também imitaram as mesmas ações para que não ficassem para trás. Anxiao adivinhou que seu rosto provavelmente apareceria muitas vezes nos fóruns. Sem parar, Anxiao chegou à última aldeia de noviços no continente ocidental. Enquanto ele estava colhendo experiência, outros jogadores profissionais usaram os fundos de sua guilda para trocar por uma chance de aceitar as missões. Jogadores normais só podiam assistir e invejar do lado de fora. Outra missão no continente ocidental também foi aceita por um jogador profissional. Anxiao pôde finalmente relaxar e vender suas habilidades com alegria, ao mesmo tempo prestando atenção aos fóruns e à Darknet. Novo episódio de Galaxy Teams, intitulado Criação da Liga Profissional. Anxiao se sentiu bem acordado. Ele sempre prestou muito
muita atenção a este show, então ele clicou imediatamente. Olá, jogadores. Cumprimentou o apresentador. Este é o Galaxy Times, dedicado a compartilhar informações sobre o jogo em primeira mão. Sua carreira de jogador é nossa maior prioridade. Primavera. Tenho estado bastante ansiosa recentemente, comentou a anfitriã. O que há de errado? Autumn. Eu me apaixonei por um homem. Ele não fala muito e é tão bonito, mas nunca me olhou sério e nunca fala comigo. Não se preocupe, acho que vocês dois combinam muito bem. A anfitriã ficou surpresa. Mesmo? Claro, ele é bonito e legal. Você é baixo e feio. Que adequado. Ponto. Foi a piada inicial estranha novamente. O estilo parecia muito nostálgico para Anxiao. A tela estava cheia de comentários. Muitos jogadores assistiram ao Galaxy Times. Em menos de um mês após o início, eles já haviam se tornado o show favorito dos jogadores. Afinal, eles tinham um histórico oficial, portanto, tinham muitas informações em primeira mão. Eles conversaram um pouco para trazer à tona a atmosfera. Então, o anfitrião disse: tudo bem, vamos voltar ao nosso tópico principal. No programa de hoje, vamos nos aprofundar no tópico mais popular, o fenômeno inumano, as notícias dos jogadores profissionais. E também convidamos Ligi para ser nosso convidado. Certifique-se de ficar. O conteúdo do show era interessante como sempre. Eles começaram analisando o progresso dos jogadores em todos os vários planetas, enquanto faziam alguns comentários sobre a tabela de classificação dos níveis. Atualmente, os jogadores de nível mais alto já estão chegando ao nível 20. O nível 20 será o avanço de primeira classe. Então eu me pergunto quem receberá esta honra. O primeiro jogador a receber um avanço de classe será registrado nos livros da história do jogo como um marco. Como todos podem ver claramente, os jogadores no topo das tabelas de classificação não são jogadores profissionais. Os jogadores japoneses têm o maior número de jogadores na lista. Como todos sabem, seu acampamento base é o planeta Aloni, onde tecnologia e magia coexistem. Eles estão no período de pico da civilização, o que é muito adequado para receber missões e subir de nível. Também há um grande número de jogadores da França e da América, enquanto não há muitos da China. Veja alguém que conheço. Maplimon, vocês se lembram? Pouco depois do lançamento oficial, ela recebeu mais de 100 mil pontos de experiência, provenientes da primeira missão de premiação que os jogadores viram. Por falar no Black Phantom, desde o início do jogo até agora, ele tem sido o centro das atenções dos jogadores no planeta Aquamarine e, recentemente, algo aconteceu de novo. Ele apareceu continuamente em aldeias de novatos para dar orientação e recompensas, e não muito tempo atrás, ele mostrou outra missão principal do enredo, mas ela tinha uma exigência anterior de comprar um item que custava uma quantia exorbitante de $250 mil Aquamarine. Se jogadores de outros planetas quiserem saber quanto isso significa, vá para o painel de câmbio e veja quantos recursos podem ser comprados com $250 mil Aquamarine. Jogadores de outros planetas invejaram o planeta Aquamarine, porque eles não tinham um guia novato tão bom. Capítulo 197, Respostas de todos os lados. 1. O anfitrião masculino mudou de assunto. Recentemente, um evento gerou ampla discussão entre os jogadores. Os NPCs no jogo expressaram extrema curiosidade sobre as características únicas dos jogadores. Cada planeta testemunhou reações diferentes e rotulou esse fenômeno de maneira diferente, como os escolhidos, os inumanos, o fenômeno do gênio, o que foi muito emocionante e surpreendente. É como se os NPCs tivessem suas mentes individuais e não fossem tão rígidos quanto os NPCs em outros jogos. Se cada NPC tiver uma mente individual própria, a quantidade de computação necessária será extremamente alta, mas o Galaxy está usando os computadores com a velocidade da luz mais recentes. Seu limite é desconhecido, disse a anfitriã. Os jogadores escreveram suas especulações nos comentários. O fato de que os NPCs aparentemente tinham sua própria inteligência e interagiam tão livremente quanto uma pessoa faria no mundo real era muito novo e excitante. Os hosts leem seus scripts. Eles falaram sobre as situações em vários planetas e fizeram algumas especulações. Da perspectiva dos jogadores, eles conheciam apenas a atitude dos NPCs em relação a eles e não as respostas das organizações, mas Anxiao conhecia. Recentemente, as informações na Darknet eram quase todas sobre o contato com inumanos. O rápido aumento do número de participantes pressionou muito as organizações. Todas as organizações concordaram que, se o número de inumanos crescesse continuamente sem um limite, isso traria perigos potenciais infinitos e impactaria subversivamente a construção social atual, mas eles não conseguiram encontrar uma maneira de suprimir esse crescimento de forma alguma. Felizmente, os inumanos eram fracos e fáceis de controlar. As organizações do planeta Aquamarine ainda não perceberam que a força dos jogadores estava crescendo em um ritmo muito rápido. Antes de chegarem ao LV20, seu poder ainda estava na categoria de humanos normais. Anxiao balançou a cabeça. Quando o nível dos jogadores é alto, essas organizações vão ficar realmente chocadas. O tópico do fenômeno inumano havia terminado. O anfitrião disse: ponto. Convidamos Ligi para se juntar a nós hoje. É bom ver você, Ligi. Ligi, o melhor jogador que ficou em segundo lugar na China, sentou-se entre os anfitriões com um sorriso no rosto. O Galaxy Times frequentemente convidava jogadores altamente qualificados para uma entrevista e discussão, então a apresentadora perguntou a Ligi qual era sua opinião sobre o fenômeno inumano. Acho que isso faz parte do enredo do jogo. Dar aos jogadores a sensação de que é real. Quando eu estava jogando, eu sempre tinha os conceitos errados de que estava em um mundo real e acho que é isso que os desenvolvedores querem que experimentemos. Como um personagem único no mundo real,
Tudo o que ocorre requer improvisação, e quase nunca haverá eventos repetidos. É tudo novo e excitante. Tenho grandes esperanças no que o Galaxy pode alcançar no futuro. Falando sobre o futuro do jogo, disse o apresentador, nosso canal recebeu notícias em primeira mão de que a Associação Internacional de Esportes Esportivos confirmou que sediará a primeira liga profissional de todos os tempos e também informaram os países para sediar competições. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu diria que isso significa que ainda não perdi meu emprego. Ligi riu. Falando sério, todos os clubes de esportes eletrônicos fortes entraram no Galaxy. Com certeza eles vão se preparar para isso. E acho que vai ser uma grande luta. Espero poder levar a China a um bom resultado. Os comentários explodiram novamente. Os jogadores estavam muito entusiasmados com a criação de ligas profissionais. Seria um grande evento. Houve também outros comentários como Ligi é tão bonito. E Love ou que veio das fãs femininas. A competição foi estabelecida e os jogadores profissionais terão que se preparar rapidamente para ela. Você tem algum conselho ou dica que pode compartilhar conosco? Ligi pensou um pouco e disse: nós, jogadores profissionais, temos que distribuir os pontos de experiência de forma lógica em nossas habilidades de uma forma que se adapte melhor às nossas qualidades. Portanto, mantemos um ritmo constante e não apressamos nossos níveis para que possamos nos familiarizar com os controles em cada nível e melhorar nossas habilidades. Razão pela qual quase não há jogadores profissionais nas tabelas de classificação dos níveis. Existem alguns do Japão. Bem, como você sabe, eles gostam de se exibir, ele zombou levemente. Nós, jogadores profissionais, vamos aproveitar todas as oportunidades para nos tornarmos mais fortes. Black Phantom em nosso planeta Aquamarine tornou-se muito famoso recentemente. Acho que vou tentar a sorte também. Mas isso se ele voltar para o continente sul. Ligi suspirou. O resto do show foi principalmente conversa fiada. Depois de assistir ao término do show, Anxiao pensou, as ligas profissionais vão começar em breve. Todos os clubes estarão se preparando e não perdendo tempo. Meus clientes devem estar aumentando. Ligi, um jogador divino que ficou em segundo lugar na China, alguém cujo status era muito mais alto do que Anxiao em sua vida anterior, que Anxiao nem mesmo era qualificado o suficiente para entrar em contato com ele, disse que viria a encontro. Mas agora, Anxiao tinha o poder de escolher se queria que ele fosse um de seus pneus sobressalentes. Ligi. Vou ter que pensar sobre isso. Frenzy Edward e Boom It Dog realizaram missões em Blackpine. Não era um lugar para jogadores de alto nível. As missões eram difíceis, mas Frenzy Edward era um jogador profissional afinal. Com suas habilidades e o equipamento que recebeu de Anxiao, ele estava se divertindo e cresceu rapidamente. Através das missões em Blackpine, Frenzy Edward recebeu novos equipamentos e novas habilidades. Mas essas coisas não enchiam seu coração. Em vez disso, ele se sentiu vazio por dentro. Quando ele pensava em Anxiao, seu coração ficava cheio de desejo. Somente seguindo Anxiao ele poderia entender o verdadeiro significado da vida, e as missões em Blackpine empalideceram em comparação. Quando ele vai voltar, Frenzy Edward era melancólico. Fora da zona de isolamento em Blackpine, Lu Sheng estava conversando com Frenzy Edward. Honestamente, você me surpreendeu. Você realmente suprimiu a praga. Frenzy Edward estava chateado. Boom It Dog puxou-o para o lado, e só então ele voltou ao foco. Sim, ele respondeu superficialmente. No início, quando Black Phantom deixou os dois para lidar com a praga, Lu Sheng não levou nada a sério, mas não muito tempo depois, percebeu que essas duas pessoas realmente poderiam ser de grande ajuda. A característica de serem capazes de reviver significava que não tinham medo da infecção e podiam fazer muitas coisas que os pesquisadores não ousavam. A praga na colônia parou de se espalhar com a ajuda da dupla e os pacientes levemente infectados já estavam curados. O número de pessoas na zona de isolamento foi visivelmente reduzido. Lu Sheng sempre se surpreendeu com as características dos inumanos. Ele disse ao povo de Green Valleyville para pesquisar esses andarilhos sem teto. Ele contatou seus amigos de outras organizações e sabia que o fenômeno inumanos estava acontecendo em todo o mundo. Conforme a área de atividade dos inumanos começou a crescer, mesmo as 6 nações não conseguiram esconder o segredo dos civis. À medida que o nível dos jogadores aumentava, os jogadores de vilas novatos começaram a explorar o mapa lentamente. Muitos deixaram Green Valleyville e alguns foram para Blackpine. Lu Sheng fez o que Anxiao ensinou, que era tratar os inumanos como mercenários. Ele percebeu que Anxiao o havia surpreendentemente apontado para o caminho certo. Recompensas. Boom It Dog lembrou o distraído Lu Sheng. Frenzy Edward olhou para Boom It Dog. Durante a missão, ele fez quase tudo. Boom It Dog tinha acabado de passar o tempo todo gravando de lado como um chefe. E ainda assim ele teve a coragem de pedir recompensas. Lu Sheng riu e disse a seus subordinados para passar as recompensas combinadas para a dupla. Frenzy Edward leu cuidadosamente os detalhes das peças do equipamento que havia recebido. Com a criação da liga profissional, ele sentiu mais pressão, então melhorou suas habilidades o máximo que pôde durante seu tempo livre. Mas Boom It Dog não se importou. Ele navegou pelos fóruns e, de repente, disse: há notícias sobre o Black Phantom. Ele pode distribuir missões principais do enredo. Como é que ele nunca trouxe isso até nós? Nós acionamos seu enredo oculto. Então por que não estamos recebendo pelo menos o mesmo tratamento? A expressão de Frenzy Edward apertou, e ele disse em voz baixa: quando ele retornar, ele certamente nos dará as missões do enredo principal. De onde vem essa confiança? Boom It Dog questionado. Frenzy Edward estava sem palavras. Ele estava bastante ansioso, mas se consolou com uma expressão firme e disse: eu acredito nele. Capítulo 198. Respostas de todos os lados. 2.
Em uma base militar em Star Dragon, muitos jogadores se aglomeraram como se estivessem participando de uma mini-feira em um dia ensolarado. A abordagem de Star Dragon em direção aos jogadores foi gentil. Eles realizaram muitas reuniões internas e tentaram comandar os jogadores. Eles perceberam que, além de alguns inumanos serem mentalmente doentes, eles eram capazes de comunicação normal. Eles decidiram colocar os jogadores juntos como uma divisão especial e fazê-los servir ao exército. Esta base militar foi criada especialmente para os jogadores. Comandantes do Star Dragon distribuíam missões e muitos jogadores estavam abrindo estandes e se agrupando. Toda a área parecia estar prosperando. Impactado por Anxiao, muitos jogadores escolheram se juntar ao Star Dragon, incluindo Maplimon. Lutar e matar não era o estilo de Maplimon. Ela gostava de coletar materiais e construir máquinas e depois vendê-los a outros jogadores. Muitos jogadores gostavam de procurá-la para obter suprimentos e reparos, então Maplimon poderia facilmente encontrar uma equipe ao cumprir suas missões. Maplimon era apenas um jogador casual. O tempo que ela passou online foi menor do que outros jogadores. Além disso, ela preferia curtir o jogo mais do que fazer missões o tempo todo, então ela perdia muito tempo fazendo isso. Mesmo assim, com as recompensas do total de prêmios que recebeu de Anxiao, ela ainda superou a maioria dos jogadores e se tornou uma das jogadoras na tabela de classificação de nível. Maplimon olhou para sua barra de experiência e a emoção transpareceu em seu rosto. Quase nível 20, eu poderei encontrar Black Phantom muito em breve. Um vento frio cortante soprou sobre o deserto com neve fina. Junto com o solo, eles criaram uma visão preenchida com cinza e branco. Em um terreno baldio no norte do continente, um jogador com um casaco de pele de animal avançou lentamente com o vento frio. Atrás dele, no horizonte, estava a aldeia de noviços de onde ele havia partido. Com crostas de sangue em seus punhos, 7 corpos mortos de Frostwolf jaziam 100 metros atrás dele. Frostwolves era um predador comum no continente norte. Seu nível estava em torno de 10. Então os jogadores na época tinham menos de 20% de chance de vencer sob o cerco de 7 Frostwolves, mas havia apenas alguns arranhões superficiais neste jogador. O I de cima da cabeça do jogador era Altian, que era claramente um I antigo. Altian, um jogador profissional famoso, um pilar do clube Longski e um veterano na cena profissional, usou esse I por muitos anos. Havia muitos clubes esportivos na China, mas apenas alguns eram considerados de primeira linha, como Guild of Gods, Longski, Dynasty, Berinjelas Fritas com Peixe. Sim, esse clube se chamava Berinjelas Fritas com Peixe, e seu inimigo mortal era o Kimchi Club na Coreia. Altian de repente recebeu um pedido de comunicação à distância de Li Ji, então ele parou e aceitou. Essa saudação transmitia claramente o fato de que Altian não gostava de falar muito. Você já ouviu falar que a Sports Association confirmou a criação do Galaxy Pro Competitions? Li Ji perguntou. Para qual classe você mudou? Pugilista. Eu sou um Esper, disse Li Ji. Suba de nível rapidamente. A situação dos jogadores chineses não parece boa. Preciso da ajuda de pessoas para lutar contra os melhores clubes de outros países. Fale por você mesmo. Altian não deu nenhuma careta e desligou. Ambos eram jogadores de ponta, seus estilos eram muito diferentes. Altian esteve na cena profissional por muitos anos. Ele treinou constantemente e subiu até onde estava. Não gostava de falar, não gostava de gerir imagem pública, só fazia brilhar nas competições. Li Ji era apaixonado por gerenciar sua imagem. Ele costumava ir aos shows, então tinha incontáveis mais fãs do que Altian. Além disso, ele era bonito, então tinha muitas fãs mulheres. Li Ji era o tipo de jogador talentoso o suficiente para superar outros jogadores sem muito trabalho duro. Cada jogador profissional tinha seu próprio talento e Li Ji estava cheio de talentos. Algumas pessoas são simplesmente talentosas. Muitas pessoas admiravam Li Ji e muitos o invejavam. Altian não era um desses. Ele conhecia Li Ji há muito tempo. Li Ji era apenas alguém que teve sucesso na mesma indústria que ele e nada mais. Ele não ligava para outros fatores. Li Ji era seu antigo rival. Altian perdeu para ele muitas vezes e, para chegar a um lugar mais alto na galáxia, ele passou quase todo o seu tempo fortalecendo seu personagem no jogo. Ele não queria perder nenhuma oportunidade. Ele abriu o fórum como era seu hábito, então viu os posts sobre Black Phantom dando as principais missões do enredo. De repente, ele parou de andar e voltou em direção à aldeia dos novatos. Com a habilidade de Altian, uma aldeia novata já era inútil para ele, mas para as missões do Fantasma Negro, ele estava disposto a esperar. No porão do edifício Dragonworn, a sede da Divisão 13, o corredor em direção à sala de computadores central era escuro e metálico, com detectores infravermelhos nas paredes ao longo de todo o corredor. O solo foi equipado com dispositivos que reconheciam e registravam o peso e as pegadas. Gui digitou a senha na porta. Depois fez uma varredura em seu globo ocular, impressão digital e voz. Em alguns segundos, o computador central reconheceu Gui através do chão e dos detectores infravermelhos. Identificação autorizada. Bem-vindo, diretor-geral adjunto, disse uma voz robótica, sem emoção. Todos os dispositivos de segurança foram desligados. O caminho estava livre e Gui entrou na espaçosa sala de controle do computador central com uma expressão séria. Ele estava cumprindo a ordem dos superiores hierárquicos. Indague sobre o fenômeno inumano da civilização galáctica distante no universo. Godora.
Foi uma questão importante. Todas as câmeras na sala do computador central estavam voltadas para ele, e os líderes estavam olhando através delas. Gui sabia que não era apenas o Star Dragon, todos os outros países fariam isso também. O fenômeno inumano era muito estranho. Eles não tinham absolutamente nenhuma maneira de resolver isso e só podiam buscar ajuda de civilizações galácticas. Godora foi a única civilização superior com a qual eles tiveram contato. Ele tinha uma atitude predominantemente neutra, mas ligeiramente tendenciosa em relação a eles, e eles não interferiam muito com o planeta Água Marinha. Gui ligou o terminal central e digitou uma série de senhas longas para desbloquear a criptografia. Ele então abriu a camada mais profunda do programa e digitou outra string de senhas secretas, ativando um programa secreto. A tela ficou totalmente branca, então uma nova janela simples apareceu. Estava repleto de inúmeras opções e links em símbolos estranhos de Godoran. Todos, exceto um, eram cinza, o que significava que não podiam ser selecionados. O único que pôde ser selecionado foi traduzido para a linguagem do planeta Água Marinha. Sublinhado. Janela de comunicação de Godoran com Starzone 9, planeta Aquamarine, sublinhado. Este era um modelo de dispositivo de comunicação de zona estelar chamado Feathersol Fleet 8. Todas as 6 nações do planeta Aquamarine o receberam da civilização Godoran. Isso permitiu que eles se conectassem com as civilizações galácticas. Essa tecnologia ainda não havia sido obtida pelo planeta Aquamarine, e a civilização Godoran bloqueou muitas funções do programa e fechou as centenas de conexões na rede. Estava limitado a apenas comunicação unidirecional do planeta Aquamarine. Assim, o planeta Aquamarine só poderia fazer uso de menos de 0,0000001% do dispositivo de comunicação galáctica, e eles só poderiam obter informações sobre o universo de Godora. Mas o planeta Aquamarine não tinha escolha. Gui acalmou sua mente e clicou no link. A espera de 10 segundos pareceu horas, mas, eventualmente, a tela piscou e uma janela de diálogo apareceu. Uma frase no idioma Godoran apareceu antes de passar para a linguagem do planeta Aquamarine por meio da função de tradução do dispositivo. Humano do planeta Aquamarine, por que você solicitou comunicação? Gui revisou o que planejava dizer antes de digitar palavra por palavra. Meu amigo de Godora, sou responsável pela organização de inteligência do Star Dragon no planeta Aquamarine. Solicitei a comunicação devido a um fenômeno anormal em nosso planeta. Nós o chamamos de fenômeno desumano. Os detalhes são os seguintes. Gui explicou sua pesquisa sobre os inumanos brevemente e enviou os documentos e registros. Em seguida, ele encerrou sua mensagem com um breve pedido de ajuda. Como nossa tecnologia não consegue encontrar o motivo por trás disso, esperamos que você possa nos ajudar a resolvê-lo. Se você puder ajudar com isso, nós lhe daremos nosso mais sincero agradecimento. Godora e Star Dragon serão para sempre amigos íntimos. Capítulo 199, Aurora. Depois de alguns segundos, a pessoa de Godora respondeu. Existem muitas tecnologias que podem atingir esse efeito. Também pode ser uma ocorrência natural. Existem eventos muito mais estranhos no universo. Então não precisa ficar tão surpreso. Dezenas de milhares de espécies morrem e ganham vida a cada segundo. Teríamos que pesquisar por conta própria para saber a causa exata. É isso que esperamos, escreveu Gui. Que você envie alguém aqui para fazer pesquisa de campo. Pedido autorizado. Data atual, 10 de agosto de 688. Hora do Galaxy. A missão foi enviada para programação. ETA 7 de maio de 689. O calendário da galáxia foi definido pelas 3 maiores civilizações. É usado em todo o universo, mas é claro, muitos lugares tinham seu próprio calendário. Assim como o uso de dialetos, o calendário geral normalmente só seria usado na comunicação entre 2 civilizações para que o cálculo do tempo fosse mais fácil. Tanto tempo, Gui estava pasmo. Cada atividade segue um cronograma. A solicitação precisa ser enfileirada. Já recebi o pedido de outras nações do seu planeta, então será acertado na mesma hora. A resposta da recepcionista de Godora foi típica. Gui sentiu que era bastante familiar. Ele pensou sobre isso e percebeu. Não é o mesmo tom que funcionários do governo empurrando as coisas ao redor? Gui desligou a comunicação com um suspiro. Tem que esperar um ano. Quem sabe como o fenômeno inumano se transformará depois de um ano. Gui balançou a cabeça. Felizmente, os inumanos são capazes de se comunicar e são apaixonados por serem mercenários. Eles são controláveis? Até certo ponto, os superiores hierárquicos do Star Dragon organizaram uma reunião. Como atualmente não havia solução para o fenômeno inumano, eles decidiram se concentrar imediatamente em declarar guerra à Organização Germinal antes que o fenômeno piorasse, para evitar que a Organização Germinal usasse esse fenômeno como uma ferramenta para eles voltarem. A preparação para a guerra de expedição recomeçou. As botas militares pisaram no chão de metal. Ila caminhava pelo corredor cheia de curvas e voltas com o rosto inexpressivo. Ela nem hesitou nos cruzamentos. Ela estava muito familiarizada com este lugar. Este lugar onde a Aurora estava trancada. No final do corredor profundo, um portão de metal grosso bloqueava o caminho de Ila. Ela caminhou com passos leves, e as armas automáticas de guarda mantiveram sua mira voltada para ela como se fossem abrir fogo a qualquer momento. 2 guardas pararam na frente do portão de metal e pararam Ila. Eu tenho autorização. O tom de Ila era frio. Os guardas se viraram e bateram algumas vezes no painel de controle. Certificaram-se de que Ila havia recebido uma autorização única de seu líder e assentiram. Você tem uma hora. Ele abriu o portão de metal. A luz brilhou de dentro e iluminou o rosto primoroso, mas gelado de Ila. Um quarto branco puro apareceu em sua vista. Era muito simples,
uma cama, uma mesa, uma cadeira, um banheiro e uma estante cheia de livros. Em uma cama tão pura quanto às penas de um ângulo, um corpo minúsculo e esquelético se encolheu. Ela avançou desatenta e parou 5 metros fora da sala. Ela estendeu a mão e pressionou contra o vidro que cercava a sala. Ela não podia mais seguir em frente. O canto dos olhos dela tremeu. A palma da mão pressionada contra a parede se transformou em um punho. Ela cerrou o punho com tanta força que seus ossos começaram a ficar brancos. Irmã, o cobertor começou a se mover. Uma minúscula cabeça careca se estendia de dentro com cautela. Seu rosto estava pálido como se ela estivesse sofrendo de desnutrição e não recebesse luz solar suficiente por muito tempo. Seus olhos estavam brilhando de surpresa quando ela viu Ila. Aurora levantou a manta e tropeçou em direção ao vidro. Seus passos eram fracos e impotentes. Ela tinha apenas a altura dos ombros de Ila e era tão magra que parecia que só lhe restava um esqueleto. Os braços expostos de seu traje de paciente estavam cheios de cicatrizes de agulha. Aurora saltou em direção ao vidro com felicidade. Ela colocou as 2 mãos no vidro e disse: "Você veio me ver." Ila estendeu apressadamente as mãos e pressionou as palmas de Aurora no vidro. Ela suportou o nó na garganta e perguntou baixinho, recentemente: "Você tem estado bem?" As pessoas com jalecos brancos não vêm com tanta frequência. A última injeção já foi há 13 dias. Os grandes olhos de Aurora piscaram e ela deu um leve sorriso. Ila sorriu com relutância. Ela olhou para as cicatrizes de agulha no corpo de Aurora e parecia que seu coração estava sendo esfaqueado rapidamente. Ela sabia por que tiravam sangue dela menos vezes, era porque Aurora se recuperava mais devagar. Cada vez que seu sangue e medula óssea eram extraídos, ela precisava de mais tempo para se recuperar. Sua habilidade permitiu que ela sentisse a força de sua vida. A força vital de Aurora, que antes era tão brilhante quanto o sol, agora era uma luz de vela que poderia se extinguir a qualquer momento. Sua força vital estava murchando. Aurora se sentou e abraçou os joelhos. "Conte-me histórias, irmã mais velha. Eu quero ouvir o último que você não terminou." Ila também se sentou e se apoiou no vidro. "Onde paramos da última vez?" Ela sussurrou. "HMM." Aurora inclinou a cabeça e pensou sobre isso. O tio chamado Zero escapou da base. O que aconteceu depois? A irmã brigou com ele. Depois de pensar por um momento, Ila continuou a história com um tom suave e gentil. No gabinete do líder da organização germinal, uma fila de superiores posicionou-se em frente à secretária e relatou as várias situações da organização. O líder se sentou ereto e tenso. Ninguém sabia qual era a expressão por trás da máscara. Suas luvas pretas cobriam as mãos sobrepostas sob o nariz. O fenômeno inumano atraiu a atenção das 6 nações. Mas não vai durar muito. Pelo menos os inumanos deram algum tempo para nos recuperarmos. Esteja preparado, o inimigo pode invadir André a qualquer momento, disse ele. Os oficiais concordaram com a cabeça. O líder olhou em volta e perguntou: "Onde está Ciberlos?" "Houve avanços em alguns projetos recentemente, ele está ocupado." O líder se levantou de repente e saiu com passos largos. A Electrolux ficou tão emocionada que começou a chorar. Depois de uma aprovação de um mês, ele finalmente foi solto. Não foi fácil. Embora estivesse preso na prisão, ele prestava atenção aos fóruns e sabia que a organização germinal também havia capturado outros jogadores. Depois de ser libertado, ele foi enviado para se juntar a uma unidade especial composta por jogadores, era chamada de Unidade Inumana. Foram todos os jogadores azarados cuja organização foi bloqueada devido a uma lavagem cerebral. Embora ele estivesse muito atrás nos níveis, Electrolux estava confiante de que com sua habilidade Spark tinha potencial de grau A. Enquanto ele subisse de nível, ele definitivamente seria mais forte do que os outros jogadores. Um jogador não chinês no planeta Aquamarine como este não era incomum. Alguns jogadores casuais não se importavam com qual planeta era cujo acampamento base, eles apenas escolheram planetas novatos para seus gostos. Cada planeta novato tinha jogadores casuais de vários países. Foi ideia de Ciberlos colocar os inumanos com lavagem cerebral em uma unidade. E isso foi aceito pelo líder, que sentiu que inumanos mortos-vivos tinham um valor estratégico na guerra. O líder designou um instrutor de batalha para projetar especificamente o treinamento e os planos de combate reais para os inumanos. Nessa época, Ciberlos estava em outro laboratório de pesquisas. Ele ficou na frente de um casulo selado especialmente projetado. O pessoal de pesquisa ao lado ajustava os dispositivos de maneira constante. Havia uma cobaia no casulo, e um grito cheio de loucura e agonia pôde ser ouvido de dentro. Depois de algum tempo, o interior do casulo selado se acalmou. Seu portão se abriu e o que havia dentro podia ser visto. Era um homem totalmente armado com todos os tipos de peças mecânicas de exoesqueleto conectadas a seus ossos. Sua pele se transformou em um metal macio e elástico, com sua cabeça calva e maquinário em todos os lugares. O tamanho de seu corpo havia crescido consideravelmente. Ele parecia uma besta. Esse cara foi ninguém menos que o primeiro sujeito de teste do Projeto Super Soldado, número 1, capítulo 200, mais de 100 milhões. Como você está se sentindo? O número abriu os olhos. Seus olhos também foram modificados. Eles piscaram uma luz vermelha e seu campo de visão podia aumentar e diminuir o zoom com uma lente de uma câmera. Ele olhou para as palmas das mãos cobertas por pele metálica e, enquanto movia os dedos, um sorriso horrível apareceu em seu rosto. Nunca estive melhor. Com um zumbido do exoesqueleto, ele socou a parede de metal e criou um buraco. Seu sorriso horrível se expandiu e se transformou em uma risada maníaca. Finalmente, depois de suportar dor sem fim, ele ganhou um poder transcendente. Ele gostou da onda de confiança. ONU. Percebeu que com este poder, o Zero que uma vez o matou não era nada mais do que um fraco. Eles não estavam mais no mesmo nível. Zero, não seja morto por ninguém antes que eu encontre você. Os olhos do Nu. Eram ferozes enquanto ele falava consigo mesmo. Você é meu.
Siberlo saiu do laboratório experimental para se reportar ao líder. Como o cronograma foi antecipado, o experimento ainda não atingiu um estágio maduro. Era o único que poderia suportar e terminar todas as modificações. Não pensei que ele pudesse suportar toda aquela tortura, disse Siberlos. Ele foi morto por Zero. O ódio tornou sua vontade indestrutível, disse o líder indiferente. Sobre Zero. Siberlos estreitou os olhos. Se ele realmente tem o poder de prever o futuro, temos que nos livrar dele antes da guerra. Caso contrário, todas as nossas implantações e planejamento estratégico serão expostos. Ele é como um rato no esgoto, escondido muito fundo. O líder mexeu com os dedos antes de tomar uma decisão. Ative Destiny Shield, encontre a posição dele. Siberlo sorriu. Ele sempre se interessou muito pelo Destiny Shield. A dupla caminhou no corredor tortuoso e passou por portões trancados que exigiam autoridade maior do que o anterior. Equipes de guarda de elite patrulhavam o corredor em passos sincronizados. A sala secreta estava profundamente escondida. O líder caminhou até o portão e digitou a senha. O próximo foi o scanner de impressão digital. Ele tirou a luva que sempre usava. Sua mão parecia horrível. Estava cheia de cicatrizes como se uma vez tivesse sido mordida e mastigada por um animal. Também havia cicatrizes nas pontas dos dedos. O líder colocou a luva de volta após a autorização ser concluída. O portão de metal se abriu para o lado. Apenas o líder poderia abrir este portão. Dentro havia uma cápsula de hibernação com um homem usando uma focinheira de metal, e as injeções de líquidos nutritivos eram tudo o que mantinha seu corpo vivo. O líder controlava o pod de hibernação para injetar uma droga que acordaria a pessoa lá dentro. A porta se abriu e o homem lentamente abriu os olhos. Ele estava extremamente calmo. Seus olhos não tinham sinais de vida e ele não parecia se importar se estava dormindo ou acordado. A organização germinal chamou esse homem de criança do destino. Ele tinha alguma habilidade de afetar o futuro com suas palavras, mas a organização germinal não conhecia muitos dos detalhes. O líder acenou nas costas e seu subordinado entregou os documentos de Zero. Ele então folheou as páginas. Destiny Shield olhou as páginas sem ao menos mudar o foco de suas pupilas. O líder folheou as páginas 2 vezes e disse: faça-o aparecer. Destiny Shield finalmente piscou. O líder tirou uma chave feita especialmente e abriu a máscara de metal da boca do Destiny Shield. Destiny Shield fechou os olhos por 5 minutos. Quando os abriu novamente, disse lentamente com uma voz rouca: ele virá aqui pessoalmente. A respiração do líder parou por um segundo e perguntou: quando? Não muito tempo. Espero que seja bem sucedido desta vez. Siberlos balançou a cabeça. A habilidade do Destiny Shield não funcionava sempre. Quanto menor o pedido, maior a probabilidade de sucesso. O líder colocou a máscara de metal de volta no Destiny Shield e o empurrou de volta para o pod de hibernação. Os guardas do lado de fora estenderam a cabeça com cuidado e se entreolharam confusos, porque o líder e os Siberlos estavam conversando no ar entre si. Depois de ficar 3 dias na última aldeia de noviços no continente ocidental, Anxiao saiu apressado de avião. Sua próxima parada foi no continente norte, o que seria uma longa viagem. O nível médio de jogadores estava chegando perto de 20. Então Anxiao teve que acelerar seu cronograma. As estrelas encheram o céu noturno fora da janela. O avião voou de forma estável nas nuvens com sua rota predefinida. As estrelas brilharam nos olhos claros de Anxiao. Cada vez que Anxiao olhava para o céu noturno e as estrelas brilhantes nele, ele pensava nas incontáveis civilizações e oportunidades que existiam no universo. Anxiao estava muito ciente disso e, sempre que pensava nisso, ficava cheio de ambição. A jornada de um homem pertence ao mar de estrelas. Ele já havia construído sua base no planeta Água Marinha. Esse foi o ponto de partida. Quanto mais ele acumulasse aqui, mais confiante ele ficaria. Anxiao abriu a interface e contou seus ganhos. Nos mais de 10 dias que ele ficou no continente ocidental, ele roubou um grande número de drogas, uma das quais tinha um efeito desconhecido, mas poderia ser uma droga semi-acabada muito valiosa. Ele também construiu muitos relacionamentos, com Dion, 2 super-heróis que ele não tinha ideia do uso que eles teriam, Hannes e outros. Além disso, ele conseguiu desencadear o enredo principal oculto. Ele também construiu o traje mecânico, Viper. Viper poderia aumentar sua força e destreza drasticamente, o que compensou as fraquezas dos mecânicos nesses 2 atributos nos estágios iniciais. Na mente de Anxiao, Viper era seu segundo plano de batalha, e era apenas um protótipo. Ele precisava adicionar continuamente mais módulos para aprimorar suas habilidades de combate. Sniping era para assassinato, kit e furtividade. Viper era para o combate frontal, e ele na verdade já tinha algumas ideias de modificação para isso. Seus maiores ganhos foram a experiência e o dinheiro das 4 aldeias de novatos. Técnica de treinamento de energia. Vendeu muito bem como ele esperava e trouxe uma quantidade absurda e inacreditável de recompensas. 120 milhões EXP. Aqueles que podiam pagar, técnica de treinamento de energia, eram os jogadores que estavam bastante à frente. Nem todos podiam pagar. O conhecimento de mudança de classe e as habilidades básicas estavam vendendo com uma margem de lucro baixa, mas o número de pessoas que os comprou foi o maior. Ele já tinha 20 milhões EXP economizado. Assim, a experiência acumulada na interface totalizou 140 milhões. Anxiao sentiu-se satisfeito ao olhar para a longa sequência de zeros. Mesmo para os jogadores de seu nível, essa quantidade de experiência estava além de sua imaginação. Alguns jogadores nem conseguiram obter tanta experiência durante toda a versão 1.0. Agradável. Anxiao ficou radiante. Ele não teria que se preocupar com pontos de experiência por muito tempo, contanto que ele resolvesse os 2 maiores obstáculos, mudar de classe e aprimorar o nível. Seu nível aumentaria tremendamente, e ele poderia até mesmo
fazer alarde em atualizar suas habilidades. Seria fácil para ele maximizar os níveis de todas as suas habilidades, exceto para projetos e, o mais importante, ele poderia infundir projetos em massa e construir seu inventário. Os pontos de experiência não eram a única coisa. Ele também ganhou $3.600.000 no aquário com a venda, técnica de treinamento de energia. Vendeu 5 cartas de referência, que totalizaram $4.850.000. Sua carteira estava pronta. Vale a pena. Anxiao esfregou as mãos. Ele mal podia esperar para abrir a interface, excluindo os planos. As habilidades que ele ainda não tinha atingido o nível máximo eram: tiro preciso LV.3, combate especial LV.1, furtividade LV.1, mira estável LV.1, ataque noturno LV. 1. Aprimoramento médio NV.4, energia, aprimoramento magnético NV.1, reparos meticulosos NV.1, e o incrível, roubo de carteira NV.1. Sem nem mesmo olhar para os pontos de experiência de que precisavam, ele maximizou o nível de cada uma dessas habilidades. Essa é a sensação de ser rico. Sublinhado. Seu tiro preciso e sniping estão ambos no nível 5. Você aprendeu. Visão de controle de campo. Sublinhado. Seu grappling e combate especial estão no nível 5. Você aprendeu. Golpes críticos letais. Sublinhado. Você recebeu talento. Combate proficiente. Você recebeu talento. Tiro proficiente. Você recebeu talento. Bate a beat.